Pessoal, boa noite. Desculpa um pouco o atraso na preparação. Então vamos colocar numa posição confortável, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para que a gente possa, nessa noite de hoje, receber dos amigos espirituais o nosso fortalecimento emocional, espiritual, físico, para que a gente possa entender as dificuldades, os problemas do dia a dia, que a gente possa, durante também essa reunião, receber o tratamento necessário para reequilibrar, harmonizar e nos elevar espiritualmente. Que Deus e Jesus sejam sempre presentes em nossa existência. Que assim seja. Pessoal, boa noite a todos. O tema de hoje, é a parábola, da boda de núpcias. O que seria isso? A gente vai encontrar Jesus usando de um artifício educacional, pedagógico. Jesus tinha esse hábito de usar parábolas. Mas o que é parábola? Antes de a gente entrar no assunto. Parábola é uma forma de você, igual as fábulas que a gente usa, de La Fontaine, é uma forma de você contar uma história com um fundo moral e educativo. Por quê? As pessoas entendem do jeito que a gente entende, compreendem do jeito que a gente compreende. Então eu tenho que entender como é que a pessoa entende, o que ela compreende, como é a forma que ela pode compreender melhor um ensinamento, uma mensagem que eu quero passar. Então eu vou criar, igual a gente faz com uma criança, eu vou contar uma historinha, para que ela entenda que ela não pode colocar o dedo na tomada, que ela não pode fazer certas coisas. Não é eu dizer para ela, não pode, não faça. Ela vai fazer, porque ela não tem o entendimento de que aquilo é perigoso. Na hora que eu conto uma história para ela, falo, olha, ali tem um dragão naquela tomada, se você colocar o dedo, ele vai tocar fogo em você e você vai ficar queimado, doente. A criança vai ter uma ideia. Naquela época, imagina, ele vivia numa época onde a ignorância, vamos dizer assim, a ignorância, quando eu falo, é a falta de conhecimento, de informação do povo hebreu naquela época era muito grande. Eram pessoas, agricultores, carpinteiros, comerciantes, eram pessoas do dia a dia que não tinham muita informação. Tanto é que a linguagem era oral, eles não escreviam, não tinham escribos, que era muito caro escrever, porque você precisava de um monte de material, então tudo era oral. Então eu preciso entender o contexto daquele pessoal, onde viviam, para falar sobre aquilo. E nessa parábola, o que é contado? O que Jesus vai falar? Olha, um rei decide que ia dar uma festa para o seu filho. E ele pede que os seus servos fossem ao reino e convidassem somente determinado grupo. E assim os foram. Chegando lá, aquelas pessoas falaram, eu vou na festa do filho do rei, não tem nada a ver, tem outras coisas para fazer. Então muitos desdenharam, muitos viraram as costas e foram embora. Aí quando o rei volta, cadê os convidados? Não tinha convidados, os convidados não vieram. Aí Deus, o rei, chega e fala, olha, faz o seguinte, volte, agora chama todo mundo. Não só aqueles, mas chama todo mundo. Bom, ruim, honesto, desonesto, quem tiver pode chamar para essas bodas. E assim foi feito. E aí esse rei volta para o seu palácio no dia dessa festa, que era uma festa onde ele mandou que matassem todos os animais cevados, os carneiros, com carne, com vinho, para receber seus convidados. Chega lá, todos eles com as roupas de núpcias. O que é roupa de núpcias? É a roupa da festa, preparados para a festa. Mas no meio tinha um que estava sem as roupas festivas. E aí aquele rei pergunta, o que você está fazendo aqui dentro sem as roupas da festa? E ele não soube explicar, e ele foi expulso e castigado. O que Jesus, nessa parábola, ele está trazendo? Ele está contando uma história dele, que Deus antes mandou o quê? Mandou os seus profetas avisando que o seu filho iria comemorar as suas núpcias, a sua festa de apresentação. Quem era esse povo? Quem era o povo escolhido? Eram os hebreus. Então ele foi aos hebreus falar, olha, vai vir um rei, vai vir
o filho do rei, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai ser o Messias. O que o povo escolhido fez? Deu as costas. Não era isso que aconteceu com Jesus ali? Não deram, né? Ele não foi reconhecido como Messias, não foi reconhecido como Filho de Deus, e eles deram as costas, abandonaram Jesus para fazer outras coisas. Aí o que Deus faz? Né? Ele fala para eles: olha, já mataram os nossos profetas, que aconteceu muito, né? Os profetas que prediziam essa vinda do Cristo, então vamos chamar todo mundo. Aí, né? Quem que foi chamado? Nós. Todos nós, que não éramos o povo escolhido. O povo escolhido eram os hebreus. Não vieram, não aceitaram o convite à festa, todos nós fomos convidados para essa festa. Só que para a festa, você tem que ir vestido para a festa, não é de qualquer jeito. E nessa festa entrou os bons, os maus, os certos, os errados, todo mundo. Todos são chamados. Poucos serão os escolhidos. Mas nessas festas, muitas vezes, você quer entrar na festa divina, nesse encontro com Deus, mas não quer se vestir com as roupas apropriadas, de moralidade, de respeito, de dignidade, né? Entendendo, então, essas vestes, essas núpcias, seria esse comportamento, essa mudança de comportamento para entrar nessa festa divina. Quando você quer entrar numa festa divina sem usar aquelas roupas, como aquele rapaz fez, você é expulso, você não faz parte, não é assim que você entra. Qualquer festa que você vai, tem uma roupa, né? Tem uma forma de você se apresentar. Então Jesus, através das parábolas, ele estava contando a história dele e o que viria a acontecer posteriormente. Tanto é que essa parábola você vai encontrar em Mateus e depois em Lucas, com algumas alterações, porque foi escrita bem mais tarde. Então, algumas coisas já não eram mais próprias daquele momento de Mateus, mas eram mais próprias do momento de Lucas. Então, a parábola de núpcias é justamente isso. Muitas vezes, o que muitos serão chamados e poucos escolhidos? Porque para você me chama, é igual um emprego, né? Eu vou chamar muitas pessoas para estar no emprego, mas quem que vai realmente entrar nesse trabalho? É aqueles que tiverem a capacitação necessária, a vontade necessária de se despir do velho para vestir o novo, colocar uma roupa nova. Que é isso que a gente fala como cristão. O que o cristão faz depois do batismo? Né? Eu tiro a roupa velha, eu tiro aquele ser humano antigo, velho, e abandono para que eu me vista de um outro homem, que é o renascimento nas águas. O batismo é isso, o renascimento nas águas. Então você ia, se batizava, se tornava um outro homem. Por exemplo, Paulo era Saulo, então você trocava de nome. Você era outra pessoa, você era uma outra realidade. Então aquilo tudo ficava para trás. Então Jesus sempre colocou as coisas através de parábolas, que era uma forma dele transmitir esse conhecimento. Só que a gente pegou muito ao pé da letra a coisa, né? A gente pegou hoje muito ao pé da letra e acaba não entendendo muito bem qual que é o princípio, qual que é a ideia dele. Então, para que eu hoje possa dizer, estou seguindo, trilhando esse caminho do Cristo, eu tenho que me vestir adequadamente. O que é vestir adequadamente? Colocar as roupas necessárias para essas núpcias. Esse casamento humano com o espiritual, né? A partir dessa hora, desse momento, aquela pessoa, ela morre, ela acaba. E aqui renasce outra. Com vestes novas, comportamento novo, uma forma nova de viver a vida, uma forma nova de enxergar as dificuldades, os problemas. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas, isso não quer dizer que a gente não vai ter as dificuldades, as dores, os sofrimentos, não. Mas a forma de encarar isso será diferente. Não será aquela forma de gritar, de xingar, de esbravejar, de maldizer, não. Mas de pedir ajuda, de compreensão. Senhor, por quê? Né? Como é que eu faço? Me auxilia, me ajuda, qual o caminho que eu pego? Eu começo a procurar o quê? Orientação. E aonde o cristão vai procurar orientação? Aonde o budista vai procurar orientação? Aonde o muçulmano vai procurar orientação? Aonde outras pessoas vão procurar a sua orientação? Nos seus livros sagrados. O cristão na Bíblia, o muçulmano no Alcorão, né? O budista nos sutras sagrados.
nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Então cada um vai procurar onde? Conforme, e olha como Deus ele é bondoso. Ele dá a sua mensagem conforme a compreensão de cada um. Por isso tantas religiões diferentes, tantas formas de ver Deus de forma diferente, porque nós compreendemos Deus de maneiras diferentes. Ele não deixa de ser Deus. Essa, para nós, a causa primeira de todas as coisas. Nós não vemos Deus como um homem sentado num trono de barba branca. Deus para nós não é uma figura humana, antropomórfica, figura humana, não. Deus é algo que a gente não sabe explicar. A gente não tem compreensão para explicar Deus. O que a gente tem são as mensagens e as informações que essa causa, né, maior que é Deus, nos proporciona através dos seus mensageiros, Jesus, Buda, Maomé e outros tantos, que vêm a falar ao povo dessa, né, dessa energia maior, dessa fonte criadora maior, que nós cristãos, nós ocidentais chamamos de Deus, que o oriental chama de Alá, Buda e outras coisas, outros nomes mais, Krishna. Então eu preciso entender, né, se eu estou preparado para essas festas, para essa festa. Quando a gente faz isso, quando a gente vai cair a dor e ranger de dentro, o que é? É quando eu percebo a bobeira que eu fiz. Nossa, o convite era sério e eu não fui. Sabe aquela festa que você recebe um convite e você fala, não, isso vai ser uma porcaria de festa. Não quero não. Aí você descobre que aquela festa foi grandiosa, foi maravilhosa e você falou, pô, eu não fui. Perdi a grande oportunidade. Como é que você fica? Você fica com raiva, né? Por que eu não fui? E aí a gente começa, né, a desviar dos nossos caminhos. Então eu preciso entender isso, que para cada processo da vida nós passamos por provações. Por isso esse mundo de provas e expiações. O que é prova? Você está digno de chegar e participar dessa festa? Para eu entrar naquela festa, mesmo convidado, eu tenho que passar por algumas etapas, vamos dizer assim, de dor, de sofrimento, de falta de fé, de descrença, de raiva, de ira, de um monte de coisa. E isso vai fazer com que eu seja testado para ser merecedor de entrar nessa festa. Mas veja bem, todos nós vamos entrar nessa festa, porque essa festa ela não para. Essa festa ela continua a de eterno. Como assim a de eterno? Deus está sempre fazendo uma festa, chamando seus filhos, chamando sua criação de volta para Ele. Fala, olha, estou aqui, estou esperando vocês. Mas para vocês virem aqui, é preciso ter algumas responsabilidades, é preciso ter algumas mudanças, é preciso ter uma transformação, que não é fácil, né? Abandonar o velho, abandonar visões, abandonar conceitos, abandonar coisas que a gente acredita serem fundamentais para a nossa vida, é difícil, porque a gente se apega. E esse mundo material que a gente vive, ele faz com que a gente se apegue às coisas que eu posso, né, pegar. E Deus não é palpável, Deus não é pegável, Deus é sentido, Deus é emoção, né? Deus é algo que está muito mais do que isso. Espiritualidade também não é o que eu pego, e não é uma coisa feita de imediatismo. Vai acontecer agora? Não, daqui a pouco vai acontecer, tudo tem o seu tempo. Hoje eu estava vendo uma reportagem no G1 que eu esperava um dia ver, e hoje eu vi. Existe um grupo de cientistas no mundo estudando a vida após a morte, a continuidade da consciência após a morte cerebral, de forma científica. Não são espíritas, não são católicos, não são religiosos, são cientistas. E pegando todos os fatos, as informações, as ocorrências, falaram, tem alguma coisa aqui. E hoje, cientificamente, aquilo que nós pregamos há quase 200 anos, de que existe uma vida, uma continuidade da vida, hoje o meio científico está começando a discutir sobre isso. E isso também faz parte, né? Você imagina na hora que os cientistas falem, existe. Então a gente precisa que um humano, um encarnado, diga, existe. Porque não basta a minha fé,
Não basta eu acreditar, eu preciso que alguém valide aquilo que eu acredito. Eu preciso que um grupo escolhido humanamente aí, dizendo que tem um conhecimento vago, que tem um conhecimento não tão profundo. Por quê? Porque nós humanos não temos esse conhecimento tão vasto e extenso. Mas é eles que vão validar. Olha, existe. Então tudo aquilo que a gente fala e que muitos falam, olha, isso é ilusão, né? Isso está viajando, isso não acontece, tudo isso, quando vem uma pessoa que não é Deus, que não é Jesus, que não é um ser espiritual e fala, agora pode acreditar. Quer dizer, eu não estou acreditando na minha essência, eu não estou acreditando em mim, estou esperando que alguém com o mesmo nível de consciência, com o mesmo nível de inteligência, diga que eu estou certo. É onde é que eu encontro a festa de Deus? Em vários locais. Você olha o céu, você olha as estrelas, você olha o universo, você vê algo que você não consegue explicar racionalmente. Não tem como você explicar racionalmente Deus. Não tem como você dizer, olha, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus é sentimento. É você olhar o envolto, a sua volta, olhar as coisas, olhar o outro que está à tua frente. Olha para você no espelho uma hora e vê. Você era um espermatozoide e um óvulo. E de repente ali, do nada, esse óvulo, esse espermatozoide se encontra e começa a ter essa multiplicação, e de repente uma coisa que era ínfima, só dava para ver no microscópio, se torna você, com o seu tamanho, com a sua inteligência, com a sua dificuldade, com os seus problemas, com as suas conquistas. Como é que você explica isso? Foi o Big Bang. Tá, legal. Mas os próprios cientistas falam, hoje é a melhor explicação para uma coisa que não tem explicação. Porque o nada não pode gerar alguma coisa. Deus é o nada? Não. Então, através dessas parábolas, igual, por exemplo, no início da Bíblia, na Gênesis, quando diz que Deus criou o mundo, em 6 dias, no 7º descansou. Que esses 6 dias pode ser 100 anos, 100 milhões de anos, bilhões de anos, como é que a gente não sabe? Então, para explicar a criação do mundo, a gente cria parábolas, cria histórias conforme a compreensão do mundo. Há 2000 anos atrás, para explicar a criação do mundo, eu tinha que falar isso. O mundo foi criado em 6 dias, no 7º descansou. Hoje a gente sabe, através de pesquisas, através de sondas, que aparentemente o nosso universo tem 13 bilhões de anos. E o incrível que pareça que há 70 anos atrás acreditava-se que ele tinha 16 bilhões. Hoje a gente acredita que tem menos. Há poucos dias atrás, uma sonda deu a volta no Sol, alcançando a velocidade de 360 mil quilômetros por hora. 360 mil quilômetros por hora. Nossa, que velocidade enorme. Nessa velocidade, daqui até a estrela mais próxima, em Andrômeda, são milhões e milhões de anos. Nós nunca vamos chegar lá nessa velocidade. Olha só como o universo ele é, Vocês sabiam que a gente está sempre caindo? Que as estações espaciais estão sempre caindo. E como é que a gente explica isso hoje? Como é que eu vou pegar uma pessoa do século XIX e explicar para ela um negócio desse? Então Jesus, através dessas parábolas, através do conhecimento da informação, ele contava as histórias. Posso dizer para você que a compreensão que a gente tem hoje da vida após a morte, das histórias que a gente ouviu, é exatamente essa? Não. Mas é essa a história que a gente tem capacidade mental e intelectual de compreender. André Luiz, quando traz os seus relatos, ele traz um relato dentro da nossa capacidade de compreensão. Como o próprio Chico, que quando começou a receber algumas mensagens, os amigos espirituais falaram para ele, vem com a gente que eu vou te mostrar, porque você não tem capacidade de entender o que ele está explicando para você. Então vem ver, para ver se você começa a entender um pouco. Então o que a gente tem hoje
É uma forma de explicar o mundo, a existência, dentro da nossa capacidade de entendimento. Daqui 100, 200, daqui 1000 anos, a gente vai estar explicando a mesma coisa hoje de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque os nossos conhecimentos mudaram. O Evangelho de Mateus, a parábola tem uma definição, no Evangelho de Lucas, algumas coisas foram tiradas, porque o povo da época de Mateus era um, o povo da época de Lucas era outro. Então eu preciso entender isso, que eu preciso ter conhecimento, informação, me vestir adequadamente, compreender as coisas de maneira clara, né? Que eu preciso entender que o que eu sei hoje está dentro daquilo que eu posso compreender, mas não é exatamente assim. Tento explicar para alguém que não é mecânico por que o carro dele não está funcionando. Tento explicar para uma pessoa que não sabe o nome das peças de um motor, que está acontecendo tal coisa, usando a parte técnica do motor. Ele vai entender alguma coisa? Não. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que contar uma história, alguma coisa, para que aquela pessoa que não compreende a mecânica do carro entenda o que está acontecendo com o carro dele. Era isso que a Bíblia traz para a gente. Ela traz uma explicação lá atrás de um povo naquele momento. Hoje eu preciso trazer esse conhecimento para o momento atual. Mas é o mesmo conhecimento, só que hoje de uma forma mais clara, mais objetiva. Como é que eu entro nessa festa? Com conhecimento, com informação, né? Respeitando, usando as vestes necessárias. Por que essa questão das vestes necessárias? Muitas vezes eu vou num templo religioso, seja lá qual for, seja espírita, católico, muçulmano, eu quero impor a eles a minha verdade. Eu deixo de respeitar a tradição que eles têm. Eu deixo de respeitar a forma que eles têm de viver. Eu não posso invadir a casa de uma pessoa impondo a ela aquilo que eu acho que é verdadeiro. O que Deus faz com a gente? Deus impõe a sua verdade? Não. Ele dá para a gente opções de escolha. Olha, vê qual é a melhor forma de você entender a minha existência. E é isso que a gente faz no espiritismo, no catolicismo, qualquer questão religiosa, ou até mesmo sendo ateu. Por que ser ateu também é uma forma de religiosidade? Eu estou questionando. Porque isso que você chama de Deus permite que isso aconteça, permite que aquilo aconteça. O que a gente diz, né, quando a gente fala do ateísmo? Ele quer tirar a figura da religiosidade, da espiritualidade, para trazer para a materialidade. Mas como é que você explica a materialidade das coisas? Dá para explicar certas coisas? Não dá. A tabela periódica, ela foi sonhada. Não sei se vocês sabem disso. Aquela tabela periódica de química, né, ela foi sonhada. O cientista, na época, ele sonhou com o desenho, inclusive toda a formação dela, jeitinho. Agora me foge o nome. E nos Paulos ele fez, ele também em sonho, recebeu também a questão da divisão atômica da tabela periódica, em sonho. Ele não estava lá escrevendo, não, vamos fazer assim, assim, assado. Não, veio certinho para ele. Como é que explica isso? A penicilina. Estava lá um queijo, um negócio lá, um bolor, e o cara falou, está tudo embolorado. Alguém falou, pô, peraí, vamos dar uma pesquisada desse bolor aí? Aí ele vai pesquisar, vai olhar, fala, nossa, tem um remédio aqui, tem alguma coisa diferente aqui. Isso vem da onde? Intuição. É intuição. Intuição vem da onde? Dá para explicar cientificamente o que é intuição? Não dá. Eu estava ouvindo aquele Sérgio Sacani, ele fala muito sobre foguetes, astrofísica, tudo. Ele falou que ele se salvou da morte 2 vezes. De voos de avião, explicando por que ele tem medo de avião. Diz que ele trabalhava numa empresa e quando ele tinha que vir para São Paulo, o pessoal todo ia pegar o avião e naquela hora chegou uma pessoa e falou, olha, hoje é aniversário do meu filho e eu não vou estar no avião, porque já está cheio. Tem como você trocar comigo? Ele falou, tá de boa, pode entrar. O avião caiu, o rapaz morreu. No segundo acidente de avião, ele ia pegar o avião, já estava meio assim cabreiro, um amigo dele falou,
O avião vai demorar, tudo. Vamos voltar para São Paulo de carro? Ele entrou no carro. Foi um acidente que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, que é na saída daquelas perto da plataforma de petróleo, fugiu na Macaé, parece que foi Macaé. Morreu todo mundo no acidente. Ele salvou de carro com um amigo. Ele é ateu. Ele é reconhecido pela mente ateu. Mas Deus salvou ele 2 vezes da morte. Intuição, acaso não existe. E quantas vezes na nossa vida algumas coisas que não tem explicação nenhuma acontecem? Como é que a gente explica isso? Então é essa hora que eu tenho que estar, né? Entender que eu tenho que vestir minhas roupas de bodas, né? Estar preparado para entrar nesse festim, entrar nessa festa de Deus. Como eu faço isso? Olhando para mim, vendo as coisas que estão acontecendo e falando, oh Deus, dá uma ajudada aqui, eu quero entrar nessa festa, eu quero participar disso, né? E vou abrir mão de tudo isso que está aqui e vou fazer outra coisa. Gente, para servir a Deus, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Se você quer um grande, vamos colocar assim, se você quer um grande emprego, muito bem pago, muito bem remunerado, você não vai ter que abrir mão de um monte de coisa? E para servir a Deus, você acha que é assim de graça? Não vai ter que abrir mão de nada? O que a gente abre mão? Da forma de pensar negativa, de comportamentos destrutivos, né? De uma vida que muitas vezes não é legal, uma vida às vezes devassa, promíscua, de preconceitos, de questionamentos duvidosos, sabe? Abrir mão do passado, abrir mão de coisas materiais, abrir mão de coisas que não têm tanto valor na vida da gente de fato, só que a gente muitas vezes não quer abrir mão disso. Por isso que muitos são escolhidos. Muitos são, né, escolhidos, mas muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por causa disso. Eu não quero abrir mão das coisas, eu não quero mudar minha vida. É quando eu caso, por exemplo, quando você casa. Mas você não pode ter a mesma vida de solteiro, você não pode ter a mesma relação. Não é que você vai ter que viver uma vida celibatária, não, nada disso. Mas você tem que adequar a tua existência àquela vida atual. Você não vai sair do seu dia a dia, da vida comum, mas você vai adequar a uma vida diferente. O cristão, o muçulmano, o religioso, a pessoa que vive sua crença religiosa, a sua fé, tem que adequar a sua existência àquilo que ele acredita. E é isso que faz com que a gente, né, pelo menos entre na festa. Mas todos nós, um dia, em determinado momento, seremos escolhidos, porque a festa não para. Essa escolha de Deus não para. E nessa parábola é bem isso, Jesus contando a sua própria história, como as pessoas foram chamadas, como ele chegou e o que aconteceu depois. Mas para eu saber o que é parábola, eu não posso só escutar a história, eu preciso entender o que é parábola. Tem essa parábola, estava dizendo assim, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Legal, mas o que é parábola? Você vai ter o conhecimento completo quando você só pega só o final da história? Você chega no final do filme, vê o final do filme, você acha que o filme foi só o final ali? E toda a continuidade. Então hoje, né, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês e para mim também, porque sempre quando a gente fala para os outros, a gente fala para a gente também, né? A gente está disposto a participar da festa? Ou a gente depois vai reclamar, né, que abriu mão de uma grande festinha, de uma grande possibilidade de mudança de vida? Então vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Meio já.